meninos na faculdade de Direito. Vamos lá? Então, gente, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês uma pergunta que eu recebi na DM lá da rede vizinha e também vi aqui nos comentários do YouTube, que é: Laura, quais foram as suas primeiras impressões na faculdade de Direito? Quando você entrou, primeira semana de aula, primeiros dias, primeiras matérias do direito mesmo, o que você achou? Quais foram as suas primeiras impressões? Valeu a pena ou foi um choque? Um pouco dos dois, vou te contar agora. Gente, pra quem não sabe da minha história, eu já pensei em fazer tudo, né? Já contei pra vocês. Já pensei em fazer, gente, história, já pensei em fazer medicina, já pensei em fazer marketing, já pensei em fazer tudo, até descobrir que realmente fui feita pro direito. O direito foi feito pra mim e eu fui feita pro direito, então realmente isso era o que era pra ser realmente. Mas até eu descobrir o que era pra ser, menino, já fui em todos os pontos mais diferentes possíveis, vocês viram, né? Biomedicina, já pensei em fazer biomedicina, já pensei em fazer medicina pro direito à distância, né? Mas era uma coisa que na minha cabeça fazia tudo sentido. Eu já expliquei pra vocês isso. Até que, bum, pronto, descobri que era o direito mesmo que eu queria e que era o direito que se encaixava mais com as minhas maiores características, entendeu? Com o meu perfil realmente. Fui pra faculdade de Direito, muitas coisas romantizando na minha cabeça, gente. Muitas coisas eu pensava assim, vai ser, olha, vai ser, até que eu cheguei lá. Primeiro, se você não me conhece, prazer, meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal Laura Nogueira eu conto tudo pra vocês da minha trajetória na faculdade de Direito. Menina, mas tá calor aqui, hein? Tá calor aqui no Rio de Janeiro. E aí, tá calor? Comenta aqui embaixo pra mim, pra eu saber se eu tô passando calor sozinha aqui. Mas, gente, conto tudo pra vocês sobre a minha trajetória na faculdade de Direito. Tudo sobre carreiras jurídicas também, concurso público, falo tudo pra vocês sobre isso. Então, se é algum assunto que você gosta de estudos, de carreira, de vida profissional no direito e disso tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, tá bom? Então, eu faço Direito na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Primeiro dia de aula, fui eu lá, né, toda bonita. Primeiro, né, eu não sabia como me vestir. Não sabia como me vestir, eu via muita gente falando que tinha que ir formal em algumas faculdades. Enfim, fui vestida normal, mais ou menos uma blusinha um pouco mais séria, mais uma calça jeans, um tênis e uma mochila, enfim, fui-me embora. Chegando lá, qual a impressão que eu tive, gente? Minha primeira impressão foi misericórdia. Começa daí, menina. Por quê? Comecei já tendo um choque de sociologia e filosofia na minha frente. Comecei já tendo um choque de ciências sociais na minha frente, porque o direito é uma ciência social aplicada, são ciências jurídicas, então não é só ciência social, mas a gente tem uma base muito forte para estudar a sociedade. Mas eu não sabia que essa base era tão forte, já avisei pra você que segue o canal Laura Nogueira, você não vai ter muitas surpresas chegando na faculdade não, você já tá preparado. Eu não tava. Então eu cheguei na faculdade, gente, eu lembro até o nome da professora, eu não vou falar aqui mais. Foi um choque, assim, de sociologia e filosofia, que eram matérias que eu fugia no meu ensino médio. Eu fugia um pouquinho. Já fiquei de recuperação no ensino médio, inclusive, na matéria. Então eu cheguei e falei, meu Deus, se for só isso, eu tô ferrada. Minha primeira impressão foi essa. Se for mais disso, eu tô ferrada. Porque era uma questão muito profunda. A gente desce muito profundo. Quando a gente vai estudar a teoria da Constituição, por exemplo, ou Constitucional 1, que vai mudando o nome assim de faculdade para faculdade, a gente desce no estudo da sociedade, como surgiu as primeiras ideias de Constituição, como surgiu quando a gente estuda história do direito, a gente vai lá para Roma, ou muito antes de Roma, a gente vai lá para as primeiras civilizações, enfim, a gente vai indo, que eu pensei assim, meu Deus, e o direito, gente, é isso aqui? Então foi um baque, e eu achava legal, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco de medo, entendeu? Eu tinha um pouco de medo das provas, dessas primeiras matérias. Então essa parte de sociologia e filosofia foi isso, foi esse baque. Tudo bem. Até que tive aula de teoria geral do Estado. Pode ser introdução ao direito, teoria geral do Estado, teoria geral do direito. Cada faculdade vai colocar aí com um nome diferente, né? Gente, aí eu fui apresentada para Kay, logo no início, Kelsen, Roberto Bobbio, enfim, outros nomes aí que são doutrinadores de direito muito antigos, que tem uma linguagem. Então o professor passou e ele explicando, eu falei, tô entendendo, tô entendendo, botou a pirâmidezinha de Kelsen, com a Constituição lá em cima, aí eu fui, tô entendendo, né? Ele falou, então lê isso aqui quando chegar em casa.
a matéria tava ótima. Quando eu fui ler, menina, cadê que eu entendia, gente? Uma linguagem muito robusta. Eu nunca tinha visto uma linguagem tão robusta desse jeito. Falei, nossa senhora. Mas eu não sabia naquele ponto, a minha primeira impressão foi essa. Meu Deus do céu, isso aqui tá muito complicado. Porque eu tinha que parar, gente, eu tinha que parar a cada parágrafo pra reler aquilo ali. Eu li um parágrafo, eu falei, meu Deus, eu tenho que reler isso aqui, eu tenho que reler. Aí a gente vem no que é norma, de onde surgiu a norma e tal, o que é, enfim, todo... Eu fui me perdendo, eu falei, gente, mas eu não sabia naquela época o quê? Eu não sabia que é uma linguagem desses doutrinadores, desse povo que escreveu os livros de direito mais antiga, entendeu? Eu não sabia que as doutrinas de hoje em dia, os livros mais novos, então vamos botar aí um livro de Direito Civil do Tartucci, um livro de, sabe, os doutrinadores mais novos agora, a linguagem é muito mais tranquila. Requer, claro, uma base que você vai tendo ao longo da faculdade, mas a linguagem é tranquila. Só que eu li esses livros antigos, gente, o professor falando, pode pegar no sebo, pode chegar não sei aonde, esses livros antigos, e fui lendo, eu falei, mas eu não entendia, não era só as palavras jurídicas. Eu não entendia nem o português que ele estava usando de tão antigo que era. Por isso que eu falo pra vocês que algumas matérias iniciais são bem complexas. Tem muita gente que fala, Laura, eu tomei um susto, mas fica tranquilo. A minha intenção com esse vídeo aqui é mostrar as primeiras impressões que eu tive e depois mostrar a realidade. Então mostrar o primeiro susto, mas depois como resolver isso, entendeu? Como que dá pra gente fazer esse primeiro ano, esse primeiro semestre de direito ser super bom e super efetivo e super bacana pra gente. Mas enfim, a gente tem um susto, né? Então eu preciso contar os sustos aqui pra vocês também. Então eu não sabia que era coisa desses doutrinadores específicos, entendeu? E que eu precisava entender o que eles queriam dizer. Então a forma que o professor estava explicando daquilo, certo? Só eu lendo eu não ia entender, entendeu? Primeira semana de aula eu peguei só ler aquilo, eu não ia compreender. Então era pra eu entender o que os professores iam explicar dali, entendeu? E aí fazendo as anotações de aula, pegando essa ideia, pra ir ter um fundamento do direito. Então era pra ter um fundamento, não era pra ir lá, entendeu? Mas foi um susto. Outro ponto, tive aula de linguagem jurídica, hermenêutica, eu não lembro exatamente o nome da matéria, mas era sobre o juridiquês que eu falo pra vocês. Se você não sabe o que é o juridiquês, aqui, simples. É a linguagem científica do direito, é a linguagem utilizada no direito, certo? Então esse é o juridiquês. E nessas aulas de hermenêutica jurídica, linguagem jurídica, enfim, argumentação jurídica, a gente aprende muito sobre isso e o que significam essas palavras. E foi uma aula também, gente, que olha, na prova foi tudo tranquilo, mas antes de chegar à prova eu penei. Porque eu tava pensando, eu não imaginava que as palavras eram tão diferentes assim. Porque eu não passei a minha vida toda sonhando em fazer direito. Falei pra vocês, foi um negócio que eu descobri que eu fui feita pro direito depois. Então, quando eu fui entrar na faculdade, eu falava assim, peremptório. O que é peremptório? Eu percebia, eu falei, cara, eu tenho que gravar o que significa essa palavra. A professora pode botar na prova e não tem um raciocínio pra eu chegar nessa palavra, sabe? E chegar a peremptório por causa disso, um raciocínio lógico. Mas eu tenho que decorar. E, gente, pra decorar eu falava assim, meu Deus, eu vou acabar esquecendo. E outras palavras, então, vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Pra eu entender coisa julgada, pra eu entender o que é peremptório, pra eu entender, enfim, palavras de juridiquês, que eu já até fiz um vídeo na Rede Vizia, de palavras de juridiquês que eu não gosto, e gente, eu vou até fazer outras versões, porque são infinitas as palavras que eu não gosto. Eu gosto da linguagem mais simples, né? Que é o que hoje em dia, inclusive pra você que vai entrar na faculdade agora, já deixo a dica. É o que hoje em dia se preza muito, entendeu? Eu falo isso porque eu já estagiei com juízes, e é o que hoje em dia se preza, uma linguagem cada vez mais tranquila, mais simples. Seja fácil de ser entendida por todas as partes e que fique tudo bem. Então aquela linguagem super rebuscada de antigamente não é mais muito o foco de hoje em dia, do direito, novo direito 4.0, que muita gente fala, né? Mas já fica a dica aí pra você que quer fazer direito. Tem que aprender a linguagem jurídica? Tem, mas tenta escrever de uma forma coesa, de uma forma simples, sem puxar muitas expressões desnecessárias, entendeu? Enfim. E também no juridiquês tem as palavras em latim. Menina, não gosta de latim? Não. Eu vi as palavras em latim, eu falava, não. Ai, não. O editor que gostava de latim. Inclusive, o editor, fala aí, você continua gostando de palavras em latim? Não. Antes de entrar na faculdade, ele gostava. Ele falava, não, dá pra entender e tal. E eu, gente, falei, ai, não. E latim, algumas expressões se usam
E realmente não é algo que tá passando, se usa mesmo. A expressão, ela é dita em latim. Então, ao longo do tempo, outra coisa que eu não sabia é que eu não precisava decorar tudo. Ao longo do tempo, de tanto ver essas expressões, elas se tornam natural. Elas se tornam naturais. O plural. Elas se tornam naturais, entendeu? E aquilo vai fixando na nossa mente aos poucos. Então, óbvio que tem umas que a gente vai aprendendo logo no início e a gente vai para fazer a prova também, mas todo o conteúdo de linguagem jurídica, do juridiquês mesmo, ele vai fixando de forma natural na sua mente, sem você ter que ficar estudando. No início você dá uma olhadinha, mas assim, por exemplo, dicionário jurídico, devo ter utilizado o quê? Uma vez, 2 vezes. De resto, e hoje eu domino as palavras tranquilamente, porque as coisas você vai utilizando as palavras, elas vão fazendo sentido. Você vai vendo os julgados, você vai vendo as peças, você vai vendo tudo, você vai vendo os livros e tudo vai passando a fazer sentido aos poucos. E aos poucos aquele conteúdo vai fixando. Por quê? Porque você utiliza esse conteúdo. Mas a minha primeira impressão foi essa, gente. Primeira impressão foi, meu Deus do céu, que baque. Foi assim, ó. Com esse juridiquês, eu não imaginava que fossem tantas palavras, que fosse uma linguagem muito rica de palavra difícil, gente. Eu não imaginava. A Laura falou um monte de impressão ruim, mas fala uma impressão boa também, uma impressão que você chegou e falou, meu Deus. Gente, primeira coisa, a primeira impressão maravilhosa que eu tive, eu cheguei na faculdade e falei, meu Deus, isso devia ser ensinado nas escolas. Todo mundo deveria saber isso, gente. Principalmente a primeira aula de Direito Civil que eu tive. Primeira aula de Direito Civil, o professor falou uma coisa pra mim não, pra sala toda, que eu lembro até hoje, gente, e que eu uso até hoje, que é, não quero correr o risco de simplificar demais. Tem coisas que no direito a gente não pode falar de uma forma tão simples que a gente acaba tirando um pouco do significado. Então isso, gente, eu levo até hoje comigo. E nas primeiras aulas de Direito Civil eu vi coisas da vida real, da vida do dia a dia mesmo. Coisas que eu já tinha passado, coisas de, entendeu? E aí eu vi como o direito se aplica a tudo. Gente, olha, os olhos brilhavam, falava tipo assim, eu ficava ansiosa para a próxima aula, ansiosa porque aquilo se encaixava com várias coisas do dia a dia, da vida real. Então a minha primeira impressão foi, meu Deus, todo mundo tinha que saber disso. Isso tinha que ser ensinado na escola e a partir daí meus olhos começaram a brilhar. Então, logo na minha primeira aula de Direito Civil, hoje em dia eu não sou tão fã de Direito Civil assim. Vi que tem outras coisas que eu prefiro. Mas, gente, minha primeira impressão foi caramba. E isso, assim, parece que tudo fez sentido na minha mente, sabe? Tudo explodiu. Eu falei, cara, isso explica muita coisa. E agora eu me sinto mais segura pra lidar com muita coisa da minha vida, sabe? Da minha vida em relação a resolver coisas mesmo. Em relação a comprar alguma coisa. Então, gente, essa foi uma primeira impressão maravilhosa. Uma primeira impressão exatamente de que, tipo assim, parece que eu poderia lidar com muitas coisas. Eu posso resolver muitas coisas da forma jurídica, porque eu sei como as coisas funcionam. Então isso, acho que o editor vai concordar comigo. Se você concorda, editor, coloca aí. É verdade, é verdade, é verdade, é mesmo, é verdade. Porque saber o funcionamento das coisas, o porquê que as coisas são assim, por que a lei é assim, por que explica isso, e saber como as coisas funcionam por exemplo, se alguma coisa não tiver da forma como deveria, eu sei o que fazer para resolver essa coisa, entendeu? Isso em relação a qualquer coisa, em relação a comprar uma casa, em relação ao nascimento de alguém, isso em relação como é que eu posso falar? Qualquer coisa, gente, em relação ao direito penal, em relação a ser acusada por alguma coisa que eu não fiz, alguém ser acusado por alguma coisa que não fez, alguém ter o direito violado, alguém ter, sabe, qualquer coisa assim, eu saber o que fazer, mas o que fazer não é só uma coisa geral, mas saber o que fazer, quando fazer, qual documento, qual prazo, como fazer para poder chegar ao resultado. Fico até animada. Então, essa é o que eu falei pra vocês, né? Uma das coisas que me fizeram muito fazer direito é essa questão de resolução de essa questão de resolução de problema. E, gente, a resolução no sentido prático me chamou muita atenção, esse poder de conseguir resolver as coisas, de conseguir as coisas. Enfim, chegou alguma coisa com defeito na sua casa, uma questão de direito consumidor que todo mundo passa, uma questão de, sabe, dessas coisas do dia a dia. Então isso que eu vi, eu falei, cara, poder resolver isso é sensacional e uma coisa pra mim que devia ser de conhecimento comum, sabe? Óbvio que não tem como, porque é uma faculdade de ensino superior e cada faculdade tem, né? Obviamente o pessoal que tá fazendo aí psicologia também tá pensando, meu Deus, todo mundo tinha que saber isso. Então, são primeiras impressões, mas especificamente no direito, essas primeiras impressões me chamaram muita atenção.
E essa questão de profundidade, de saber como as coisas no geral funcionam, sabe? Então saber desde como o direito ambiental no estado funciona, como outra coisa, enfim, poder saber de tudo isso, saber onde pesquisar para saber coisas específicas, também me encheu muito os olhos. Então essas foram as minhas primeiras impressões na faculdade de Direito assim que eu entrei, gente. Assim que eu entrei, eu percebi isso nessas primeiras aulas, nessas primeiras semanas do primeiro período. Então, sobre as dificuldades que eu tive, os baques que eu tive, eu vi que é só entrar no fluxo, é só fazer anotações de aula, com a mesma dica, anotações de aula, e entrar no fluxo que tudo deu certo e tudo ficou mais tranquilo. E essa primeira impressão boa eu tenho até hoje, Óbvio que eu sei dos lados ruins do direito, eu já comentei aqui com vocês vários. Então, se é o primeiro vídeo que você vê por aqui, vai ver vídeo de lado ruim, que tem um monte aqui no canal falando sobre as coisas que eu não gosto no direito. Falando aqui, uma pergunta que eu sempre recebo pra vocês é: Laura, você faria direito de novo ou você escolheria outra coisa? Faria direito de novo, gente. Faria tudo de novo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as minhas primeiras impressões na faculdade de Direito. A cortina tá voando. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer vídeo que você quiser aqui no canal, comenta aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui embaixo, porque a gente faz os vídeos, eu e a editora, nós fazemos os vídeos, os roteiros dos vídeos, de acordo com o que vocês querem ver. E a gente só sabe baseado no like de vocês, então deixa o like que já me ajuda muito. E comentando aqui também: Laura, eu quero vídeo sobre isso, Laura, faz aquele vídeo sobre aquilo, Laura tá devendo aquele vídeo sobre aquilo. Comenta aqui pra gente saber o que vocês querem ver, pra gente trazer esse conteúdo, tá bom? Não esquece de conferir se você tá inscrito aqui no canal, porque estamos rumo a 50 mil inscritos aqui no canal, já. E, gente, olha aqui, minha ideia com 50 mil é fazer uma live de comemoração. O que vocês acham? O que tal a gente fazer uma live, a gente ficar horas e horas conversando, tirando dúvida, falando as coisas, falando fofoca, falando curiosidade, falando da vida, enfim, fazendo isso tudo. O que vocês acham? Comenta aqui pra eu saber se você é a favor da live mesmo. Fala, sou a favor da live ou não, Laura, quero um vídeo disso, quero comemoração assim, quero comemoração de outro jeito. Comenta aqui a sua ideia pra gente comemorar isso juntos, tá bom? Esses 50 mil juntos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.